top 3 notebooks custo-benefício que ainda estão valendo a pena abaixo dos R$ 3.000. E pessoal, depois desse aumento que teve nos preços, pela crise das memórias, IA, tá cada vez mais difícil você encontrar um notebook que entregue um bom conjunto por um preço que não seja muito alto. Então, se você está pensando em comprar um notebook na faixa dos R$ 3.000, atualmente essas 3 máquinas são as melhores que você vai encontrar. E caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se quiser aproveitar ainda mais ofertas, a gente também vai deixar o link aqui na descrição de todos os grupos de ofertas, e se eu fosse você eu entrava, porque lá já teve VivoBook 15, Slim 3, Acer Aspire Go 15 por um preço absurdo. Então agora, bora pro vídeo. E o primeiro notebook é o Lenovo IdeaPad Slim 3 equipado com processador Core i3. Atualmente essa versão base do Slim 3 é uma das melhores custo-benefício, justamente porque entrega um conjunto igual das outras versões, que vem equipado com i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7, só que ao mesmo tempo ela é bem mais barata. E se você não conhece essa máquina, ela já tem a nova identidade visual da Lenovo, é construída num plástico de boa qualidade, tem um bom teclado, inclusive contando com teclado numérico, tem um ótimo touchpad, tem boas conexões, contando com porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, tem 2 portas USB do tipo A, tem porta HDMI e tem até porta para cartão de memória do tamanho grande. E para completar, ele já vem com um painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:10 e também taxa de atualização de 60 Hz. Então, se você é um usuário comum que quer um notebook que tem um bom valor e que ao mesmo tempo entregue um bom conjunto e uma boa tela, com certeza essa versão do Slim 3 vai te atender perfeitamente. Você consegue ver que as cores são bem definidas, ele tem um ótimo nível de brilho e ainda por cima, como ele tem um painel IPS, não distorce as cores dependendo do ângulo de visão. E outro ponto bacana dessa versão do Slim 3 é justamente o seu processador, que é o Core i3. E a princípio você pode falar assim, pô, mas um Core i3 é muito fraco, né? Só que nos testes que a gente fez, esse Core i3 sem U, ele conseguiu entregar um desempenho bem bacana. Inclusive, dá uma olhada nesses testes em jogos que a gente rodou no Slim 3 com Core i3. Aqui dá para você ver que ele tá rodando Fortnite com preset no épico no modo desempenho acima dos 100 FPS. Já no CS2 com preset no baixo em Full HD, ele consegue entregar uma média de 65 FPS e no Red Dead Redemption 2 com um preset no baixo na casa dos 25 a 28 FPS. É óbvio que essa versão não iria rodar os jogos com a qualidade muito alta, já que a gente está falando da versão mais básica do Slim 3. Mas o interessante é que mesmo sendo a versão mais básica, ele consegue entregar um certo desempenho gráfico. Isso aí é bem legal porque às vezes você quer editar uma foto, editar um vídeo ou até mesmo dar uma jogadinha ocasional. E aí nesse caso, o Slim 3 com Core i3 vai conseguir te atender tranquilamente. Já o processo de desmontagem dessa máquina é relativamente fácil. Você vai precisar de uma chave Torx para poder remover os 7 parafusos que ficam na parte inferior e depois com a ferramenta de plástico você vai soltar todas as travinhas que ficam na lateral do notebook. Depois disso, basta remover essa tampa e essa aqui é a parte interna do Slim 3 com Core i3. Aqui temos 8 GB de memória RAM DDR5 A4800 que vem soldado na placa e se você quiser você pode fazer o upgrade nesse slot que vem vazio. No armazenamento ele tem esse SSD NVMe do tamanho 2242 que você pode trocar por um de capacidade maior e aqui tem outro slot vazio que você pode colocar mais um SSD 2242. Na parte térmica ele tem esse sistema que dá conta tranquilamente e na bateria tem esse hardware de 50 Wh. E no geral essa versão do Slim 3 acaba atendendo tanto aquele público que quer um notebook mais barato para executar atividades mais leves, quanto aquele outro público que quer dar uma jogadinha ocasional, trabalhar com imagem, vídeo, desde que não seja algo muito profissional, e também aquele público que quer uma máquina um pouco mais atualizada e que tenha, por exemplo, o carregamento via USB do tipo C. Mas lembrando que nenhum Slim 3 vem com um carregador USB tipo C na caixa. Você pode carregar através da porta, mas você vai precisar de um carregador compatível. E um ponto bem importante sobre essa máquina é justamente o valor. Para ela ser interessante, ela tem que estar custando ali na faixa de R$ 2.600 até R$ 3.000. Se você encontrar ele na faixa dos R$ 3.200, R$ 3.300, aí pode acabar existindo opções melhores, como por exemplo a versão do Slim 3 que vem com i5 13420H ou até mesmo a nova versão que vem com Ryzen 5 7535HS. Então antes de comprar, dá uma olhada nos links aqui na descrição para ver se essa versão está abaixo dos R$ 3.000. Se não tiver, a gente também vai deixar o link aqui na descrição das outras versões que a gente recomenda acima dos R$ 3.000. E a segunda máquina dessa lista é o Acer Aspire Go 15 equipado ou com o i3 ou com o i5
1384U, já que aqui temos uma ótima qualidade de construção, contando com plástico de boa qualidade, já tem a nova identidade visual da Acer, que é bem mais minimalista e bem mais bonitinha também. Além disso, ele tem um ótimo teclado, que também já conta com teclado numérico, tem um touchpad gigante com ótimo toque, tem ótimas conectividades, contando com duas portas USB do tipo C, que aceita carregamento e vídeo, e fora que ele já vem com carregador USB tipo C na caixa. Tem duas portas USB do tipo A, sendo uma do lado esquerdo e a outra aqui do lado direito. Tem porta de áudio e também a porta HDMI. E o legal é que você pode utilizar tanto um power bank para carregar o seu notebook, ou até mesmo um monitor portátil que aceite a conexão USB do tipo C. Além disso, ele já vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:10 e taxa de atualização de 60 Hz, que assim como o Slim 3 também entrega uma ótima qualidade de imagem. Aqui você consegue ver que as cores são muito bem definidas, o brilho também é muito bom e você vai conseguir tranquilamente consumir conteúdo, dar uma jogadinha ou até mesmo trabalhar com imagem e vídeo, desde que não seja algo muito profissional, porque essa aqui não é uma tela 100% sRGB. Já na parte do hardware temos duas opções, uma vem equipado com processador i3 e a outra vem equipado com processador i5 1384U. E aí você vai ter que ver na data que você está assistindo esse vídeo qual versão que está mais próximo dos R$3.000, porque com essa recente alta nos preços, tem dia que está custando 2.900, aí no outro dia já está custando 3.500 e dependendo do valor não compensa você pegar essas máquinas, tem que estar ali próximo dos R$3.000. No caso da versão equipada com i3, você vai ter um desempenho muito parecido com o Slim 3 que vem com o Core i3, então você vai conseguir tranquilamente executar as tarefas do dia a dia, fazer pesquisa, assistir vídeo, abrir várias abas, vai conseguir dar uma jogadinha ocasional, trabalhar com imagem, com vídeo, e se você quiser, você pode até arriscar rodar alguns programinhas mais pesados, mas lembrando que todos esses notebooks que a gente está mostrando no vídeo, eles são notebooks de entrada, então assim, pode acontecer algum tipo de gargalo, mas ainda assim, tanto o Slim 3 com o Core i3, quanto o Aspire Go 15 com o i3, eles entregam um desempenho bem acima da média quando a gente compara com os concorrentes. Já a versão com o i5 1384U, ela entrega mais desempenho, obviamente, mas custa um pouquinho mais caro, e aí você tem que ficar de olho nos grupos de ofertas, porque a gente já mandou essa máquina ali na faixa dos R$2.800, R$2.900. E para desmontar o Aspire Go 15 é bem fácil. Você vai precisar de uma chave Phillips para remover todos esses parafusos aqui na parte de baixo e depois basta ir soltando todas as chavinhas da tampa inferior. E essa é a parte interna do Aspire Go 15. Você consegue ver que tem dois slots de memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz. Ele vem com SSD NVMe do tamanho 2280, tem um sistema térmico bem robusto e também tem uma bateria bem generosa que vai conseguir entregar uma taxa de descarregamento por hora na faixa dos 16%. Então, se você está atrás de uma máquina completa que entregue boa construção, um bom painel IPS, um bom teclado, ótimas conexões, carregador USB tipo C na caixa, dois slots de memória RAM DDR5 e ainda por cima tem um desempenho bacana, com certeza o Acer Aspire Go 15 é uma das melhores opções. Mas ele só vai fazer sentido se você conseguir encontrar num preço bacana. Então dá uma olhada aqui nos links na descrição para ver se ele está dentro dessa faixa de preço e se não tiver, a gente também vai deixar outras opções que são melhores acima dos R$3.300. E para completar, temos o Asus VivoBook 15, que atualmente é um dos notebooks mais vendidos dessa categoria, justamente porque entrega um conjunto excelente por um preço bem acessível. E agora você deve ter reparado que eu trouxe várias versões do VivoBook 15. Isso aí não foi por acaso não, viu? Já que existem muitas variantes desse notebook e cada uma delas apresenta uma característica diferente. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando a diferença entre elas, inclusive a diferença entre versões que têm o mesmo processador, como o Ryzen 7. Então se você tiver qualquer dúvida, assiste lá porque o vídeo tá bem bacana. Mas de forma bem resumida, esse aqui é o Asus VivoBook 15, um notebook que entrega a identidade visual um pouco mais antiga da Asus, mas conta com uma ótima construção, inclusive uma das construções mais robustas nessa faixa de preço. Tem um bom teclado, contando com tecladinho numérico. O touchpad não é dos melhores, já que ele é um pouquinho pequeno e o toque não é tão bom quanto os outros que a gente mostrou nesse vídeo. Tem boas conexões, contando com 3 portas USB do tipo A, uma porta USB do tipo C que aceita carregamento, mas não aceita vídeo, porta de áudio e uma porta HDMI. Só que infelizmente ele não vem com carregador USB tipo C na caixa. Poderia vir, mas caso você já tenha um que entregue ali 45 a 65 watts, você pode utilizar tranquilamente nele. Além disso, as novas versões do VivoBook 15 já vêm com painel IPS. Então agora você vai ter um painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:9, que vai entregar essas imagens bem bacanas. E se você acompanha o canal, você lembra que as versões antigas
GB do VivoBook 15 vinham com painel TN, e agora finalmente a ASUS escutou o público e trocou por um painel IPS. Já na parte do hardware, você precisa prestar bastante atenção, porque cada variante tem uma característica própria e talvez essa característica não seja a que você precisa. Então, por exemplo, aqui eu trouxe duas versões com o Ryzen 7 e uma versão com o i5 1334U. Mas Guilherme, para que você trouxe duas versões com o Ryzen 7 se elas têm o mesmo processador, que é o 5825U? Eu trouxe justamente porque teve uma mudança bem recente que a ASUS fez na sua linha, porque antes a versão que vinha com o Ryzen 7 e que se chamava NJ611, ela vinha com 8 GB de RAM soldados na placa e mais um slot para você fazer o upgrade. Isso significa que bastava você colocar mais um pente de 8 GB, aí você ia ter 16 GB em Dual Channel e consequentemente você ia ter um desempenho maior. Só que a nova versão NJ611 não permite que você faça isso, já que em vez dela ter 8 GB soldados mais um slot para você colocar a memória RAM, ela vem sem a memória soldada e tem apenas o slot. Ou seja, se você comprou a versão de 8 GB, você tem que tirar aquele pente de 8 e colocar um de 16. E consequentemente você não vai conseguir ativar o Dual Channel e também não vai conseguir o desempenho extra. O que acaba colocando a nova versão NJ611 bem próximo da versão que vem equipado com o i5 1334U. Ou seja, se as duas estiverem no mesmo preço, é mais interessante que você compre a versão com o i5 1334U, já que aqui você vai ter o Dual Channel e vai ser mais barato para você fazer o upgrade e o desempenho vai ser bem parecido. Mas caso você consiga pegar a versão NJ611 antiga, aí sim faz muito sentido, já que você vai pagar na faixa ali dos R$ 2.700 a R$ 2.900 e vai ter muito mais desempenho quando comparado com a versão i5 1334U. E agora eu sei que você vai me perguntar, pô Guilherme, mas como que eu consigo comprar essa versão antiga? E cara, não tem uma resposta certa, já que a nossa a gente conseguiu lá na Amazon, porque eles ainda têm um estoque um pouco mais antigo. Mas, consequentemente, com o passar do tempo, eu acho que ninguém vai vender mais essa versão, já que a ASUS já está colocando a nova versão no mercado, e aí você vai receber apenas a versão nova. Então, se você quiser tentar a sua sorte, eu vou deixar o link aqui, onde a gente comprou a nossa versão, mas saiba que não é garantido que você vai pegar essa versão, que tem memória soldada, mais o slot para upgrade. E outra opção bem bacana é a versão NJ612. E essa versão, ao meu ver, é uma das melhores que você pode comprar, só que atualmente ela custa acima dos R$ 3.000. Mas ela também já vem com 16 GB de RAM e você não vai precisar fazer o upgrade comprando um pente de RAM, que você sabe que está caríssimo, né? E essa versão é muito interessante porque ela é basicamente a versão NJ611 antiga com mais um pente lá naquele slot. Então ela já vem com 16 GB de RAM e também já vem com Dual Channel ativado. Você não vai precisar fazer nada e vai ter o desempenho máximo que esse Ryzen consegue entregar nessa plataforma. O único ponto negativo, como eu falei para vocês, é que você não costuma encontrar essa versão abaixo dos R$ 3.000. Normalmente vai estar ali entre R$ 3.300, R$ 3.500, só que como já vem com 16 GB de RAM, pode ser uma ótima opção e a gente vai deixar o link aqui na descrição. E o legal é que a maioria das versões desse notebook entregam um bom desempenho. Então se você está precisando de uma máquina para trabalhar com uma coisinha um pouco mais pesada, trabalhar com vídeo e com imagem, desde que não seja nada muito pesado, como por exemplo timelines em 4K, se você curte dar aquela jogadinha no final de semana, um Fortnite, um CS2, um Valorant, um Overwatch, você também vai conseguir tranquilamente, principalmente na versão NJ611 antiga ou na versão NJ612. Inclusive essas duas versões que eu acabei de falar para vocês, elas entregam um desempenho muito parecido com o novo Slim 3 com o Ryzen 5 7535HS. Inclusive na data do lançamento desse vídeo já deve ter saído o comparativo entre o VivoBook 15 com o Ryzen 7 e o Slim 3 com o Ryzen 5. Eu recomendo que você assista. Já na parte da desmontagem também é bem fácil. Basta remover todos os parafusos da tampa inferior, e aqui eu recomendo que você separe os parafusos, porque os 4 parafusos inferiores, eles são menores do que os parafusos superiores. E isso quer dizer que se você trocar de lugar, você vai acabar amassando a carcaça do notebook. Depois de remover a tampa, essa aqui é a parte interna. Nessa versão temos 8 GB de memória RAM DDR4 a 3200, que vem soldados na placa, e mais um slot para você fazer o upgrade. Na parte de armazenamento, ele vem com esse SSD do tamanho 2280, que você encontra em 3 variantes, 256, 512 ou 1 TB. O sistema térmico é bem simples, já que esse notebook consome no máximo 45 watts, e aqui temos essa bateria que entrega uma taxa de descarregamento por hora de 17%. Mas e aí, Guilherme, depois de tudo que você mostrou nesse vídeo, qual dessas 3 máquinas é a melhor para o meu uso específico? E o primeiro ponto é saber em qual momento você está assistindo esse vídeo, porque se for no momento que os 3 notebooks estão na mesma faixa de preço, aí você tem que ver qual projeto que te agrada mais, já que aqui temos um projeto muito atual, contando
com design mais moderno, uma construção mais robusta, ótimas conectividades, memória DDR5 e ainda por cima tem 2 slots para você fazer o upgrade. Já aqui temos um projeto um pouco mais antigo, só que ao mesmo tempo entrega mais desempenho por um preço mais acessível. E aqui temos basicamente um meio termo entre essas duas máquinas, já que ele tem um projeto muito moderno, só que tem apenas um slot de memória RAM e também não tem tanto desempenho quanto essa versão com Ryzen 7. Então, para saber qual dessas máquinas faz mais sentido para o seu uso específico, você vai ter que abrir o link na descrição na data que você está assistindo o vídeo e ver qual está com um valor melhor, já que ambas as máquinas entregam características muito parecidas e o valor vai ser um dos fatores mais decisivos. Obviamente que se eles estiverem na mesma faixa de preço, aí você pode optar por um projeto mais moderno ou por um projeto mais potente. Mas como a gente está no meio dessa crise das memórias causada pela demanda da IA, é muito comum que os preços oscilem demais. Pode ser que você assista esse vídeo daqui 10 dias e o preço vai estar muito mais baixo ou muito mais alto. E normalmente está mais alto, viu? Então é muito importante que você veja qual dessas máquinas está entregando um preço melhor na data que você está assistindo o vídeo, já que a diferença entre elas é muito pequena e só faz sentido você escolher entre uma e outra se elas estiverem na mesma faixa de preço, porque se tiverem com um valor bem diferente, obviamente é melhor você ir na mais barata. E se você tiver dúvidas sobre qualquer uma dessas máquinas, a gente tem vídeo de análise completa de todas elas. Mas agora eu quero saber qual seria a sua escolha. Você iria de Acer Aspire Go 15, Asus VivoBook 15 com Ryzen 7 ou Lenovo Zen 3 com Core 3? E caso você conheça qualquer outro notebook nessa mesma faixa de preço que entregue tudo que esses aqui entregam, deixa aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!